vamos para nossa aula hoje. Hoje vai ser história. Então, gente, na nossa aula de história, vocês vão ver sobre as profissões do passado, os trabalhadores de outra época e o trabalho em sociedades indígenas, tá bom? Eu vou explicando através das páginas do livro e explicando as atividades também, tá bom? Até já! Pronto, gente, abro o livro na página 247. Aí vamos falar sobre as profissões no passado. Leia o relato a seguir em que Regina conta sobre a profissão de seus pais na década de 1960. Eles tiveram trabalho de mascate, saíam carregando sacolas e batendo de porta em porta e vendendo. Começaram a vir para o Bom Retiro para comprar mercadoria, mas sem dinheiro, com a cara e a coragem. Tinha um tipo de caderneta em que o freguês marcava o dia em que ele ia pagar. Todo dia 5 do mês a gente ia lá e recebia. Muitas profissões que conhecemos atualmente existem há muitos anos, mas algumas profissões mudaram bastante ou até deixaram de existir. Os pais de Regina, por exemplo, eram mascates. Naquela época, muitos mascates percorriam as ruas dos bairros vendendo produtos variados. Hoje em dia, porém, quase não existe mais mascates. Grande parte das pessoas que precisa de algum produto vai às lojas para comprar. Essa palavra mascate, gente, quer dizer o quê? Vendedor. Só que nessa época eles saíam de porta em porta oferecendo produto, certo? Não como hoje, que quando nós precisamos de algo, a gente vai ou ao mercado, ao shopping, a uma loja e nós mesmos procuramos comprar, entendeu? E naquela época não, é um vendedor, que seria o mascate, que ia em residência oferecendo produto. Vamos lá para a página 248. Os trabalhadores de outras épocas. Observe algumas profissões que eram muito comuns há cerca de 100 anos. As telefonistas atendiam aos chamados nas centrais telefônicas e passavam as ligações aos destinatários. Na segunda figura, era comum que vários fotógrafos ficassem nas ruas para oferecer seus serviços às famílias e tirar seus retratos. Na próxima, comprar leite fresco todos os dias pela manhã era um costume bastante comum antigamente. Assim, os vendedores de leite passavam de casa em casa. Os acendedores de lampião eram responsáveis pela iluminação pública e no fim de tarde acendiam os lampiões. Na primeira figura, onde fala sobre as telefonistas, antigamente, gente, era dessa forma, certo? Apesar que hoje, mesmo sendo bem sofisticada, o mundo mudou muito, aqui você já liga assim diretamente, fala com alguém e no caso, nesse tempo, as pessoas tinham que ligar para a central e da central é que elas passavam a ligação para a pessoa que tinha que receber, entendeu? Era bem mais dificultoso. E aqui no fotógrafos, antigamente era dessa forma, observa aí como era uma máquina de tirar foto, bem interessante, ela tem um pano aqui cobrindo e o fotógrafo metia a cabecinha dentro desse pano para poder visualizar e tirar a foto. E na outra aqui sobre o leite, também dessa forma, antigamente era desse jeito, eles colocavam nesses barrilzinhos cheios de leite e saíam vendendo. E aqui os acendedores de lampião era responsável pela iluminação pública, né? Eles saíam de poste em poste para poder ligar as lâmpadas, né? Para ficar iluminado lá. Na página 249, quando surgiram as primeiras máquinas de escrever, muitas pessoas eram contratadas para fazer a digitação de documentos. Esses profissionais eram os datilógrafos. Aqui, né, antigamente eles usavam essa maquininha, né, é como se digitasse hoje no teclado de um computador, de um celular, só que tá aí um modelinho bem diferente, bem antigo. Quando não havia tratores e colheitadeiras, todas as etapas do trabalho no campo eram feitas pelos lavradores, que são trabalhadores de campo,
com o auxílio de animais. Pronto, antigamente era assim que os homens trabalhavam, usando animais para ajudar eles no campo, na plantação. Hoje em dia já existe a tecnologia já muito avançada, né? Já existem máquinas, tratores que possam ajudar eles nesse trabalho deles aí. Antigamente as radionovelas eram transmitidas pelo rádio, o que estimava a imaginação dos ouvintes. Não havia gravações e por isso os atores tinham de interpretar histórias que eram transmitidas ao vivo. Pronto, gente. Antigamente ouvia uma novela só pelo a voz do rádio. Como é que eles faziam isso? Eles iam para um estúdio e lá eles gravavam, né? Eles falavam com o outro ator e assim continuava a história. E as pessoas do outro lado, os ouvintes, só escutavam a voz, não viam os personagens. Como é bem diferente de hoje, né? Os ferroviários trabalhavam para deixar o transporte nas ferrovias mais seguro e confiável. A manutenção dos trilhos, por exemplo, era uma tarefa fundamental. Pronto. Eles aqui trabalhavam organizando os trilhos para que nada acontecesse ao transporte, né? O trem, o bonde. Então, eles tinham que deixar tudo legal para não acontecer nenhum tipo de acidente. Número 1. Você conhecia alguma das profissões mostradas nessa página? Quais? 2. Qual dessas profissões mais chamou sua atenção? Por quê? Aí essa resposta você pode ser do caderno. Vamos para a página 250. Atividades. Número 1. Analise as fotografias a seguir. Aí tem A e B. A. Qual é a legenda correta para cada imagem? Você está vendo aí 2 quadradinhos, você vai colocar ou a letra A ou a letra B. Onde você acha que vai ser correta? Observe bastante as 2 figuras. B. A profissão que aparece nas fotografias se manteve igual ou passou por transformações ao longo dos anos? Aí você observa com a que era antigamente e de agora, como a mudança é grande, né? C. Cite algumas diferenças entre a profissão retratada nas imagens A e B. Cite também alguma semelhança. Você vai olhar e a diferença que você vê aí nas 2 imagens, você escreve. E também a semelhança, algo que é parecido, que não é, aí você coloca também. Vamos para a página 251. O trabalho em sociedades indígenas. Os indígenas têm sua própria maneira de organizar o trabalho. Eles não costumam trabalhar para acumular riquezas, e sim para atender às suas necessidades do dia a dia. Assim, utilizam da natureza apenas o que realmente precisam para viver. Veja como é feito o trabalho na aldeia dos Arauetés. As mulheres cuidam das crianças, preparam os alimentos e trabalham com os fios de algodão, fazendo redes e acessórios para o corpo. As crianças participam de algumas tarefas dos adultos para que aprendam desde cedo as responsabilidades dos membros de sua comunidade. Os homens constroem canoas, moradias e são responsáveis pela caça. Na época do mel, eles também saem em busca das colmeias. Pronto, gente, a vida deles mesmo é isso. Eles trabalham para as necessidades do dia a dia, mas também é uma comunidade que ensina seus filhos a já criar responsabilidade desde pequenos, certo? Então, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Bye!